Bom, vamos lá, pessoal. Dando sequência, então, ao assunto de modelagem de máquinas síncronas, nós vamos dar sequência no assunto das indutâncias. No vídeo anterior, nós começamos a conversar sobre como vai ser determinado o valor das autoindutâncias, das indutâncias mútuas formadas entre as bobinas. Conversamos, então, sobre a forma de representar essas autoindutâncias e indutâncias mútuas, utilizando matrizes, onde nós podemos dividir a matriz que vai representar todas as autoindutâncias e indutâncias mútuas que relacionam os parâmetros de fluxo magnético de estator e rotor com as correntes de estator e rotor. Então, nós vamos dividir elas em LSS, LRS, LSR, LRR. No vídeo passado, nós conversamos sobre a matriz LRR, onde relaciona os parâmetros do fluxo magnético no rotor com as correntes do rotor. E no vídeo de agora, nesse vídeo, então, nós vamos conversar sobre a matriz LSS, que relaciona os parâmetros de fluxo magnético, que conectam as diversas bobinas, com as correntes que percorrem as bobinas do estator. Então, vamos lá, para discutir a forma de construção dessa matriz, nós vamos ver alguns pontos antes de entrar nesse assunto. Uma situação que nós precisamos conversar é sobre a influência que vai ocorrer nessas matrizes devido à posição do rotor, devido à variação na permeabilidade magnética. Nessas matrizes, nós vamos ver que ocorre uma variação no valor da autoindutância, da indutância mútua, em função de uma variação na permeabilidade magnética, de acordo com a posição do rotor. É importante lembrar, então, como são calculados as autoindutâncias e indutâncias mútuas. Então, lembrando lá do eletromagnetismo, o valor da autoindutância vai ser dado pelo número de espiras de uma determinada bobina elevado ao quadrado, multiplicado pela relutância magnética daquele circuito. E relutância dada vai ser equivalente ao valor da resistência que um determinado circuito oferece a passagem de linhas de campo magnético, que vai ser dado pelo comprimento do circuito, multiplicado pelo coeficiente μ vezes a área. E o valor da permeabilidade magnética pode ser dado como o inverso da relutância. Então, vai me indicar a facilidade que um determinado circuito oferece a passagem da corrente, a formação das linhas de campo magnético. Então, posso representar a indutância como o número de espiras ao quadrado multiplicado pelo valor da permeabilidade daquele determinado núcleo. E na indutância mútua, vai seguir sendo da mesma forma, porém, ao invés de eu vou utilizar o número de espiras da primeira bobina, multiplicado pelo número de espiras da segunda bobina. Bom, analisando a posição do rotor, então nós podemos ver que o fluxo magnético produzido pela bobina A, eu tenho então o condutor A e a linha, ou seja, eu tenho a bobina A entrando no rotor em um dos lados, saindo no outro lado. Então, o fluxo magnético produzido pelas correntes que percorrem esse condutor vai estar direcionado conforme representado na figura. Então, nós vamos ver que quando o rotor está nessa posição, o material ferromagnético do rotor vai facilitar a formação dessas linhas de campo magnético. Porém, quando o rotor estiver na posição 90 graus, o material ferromagnético do rotor vai estar predominantemente posicionado na linha magnética neutra, entre o polo norte, entre a região onde vai haver a formação do polo norte e do polo sul, certo? Ou seja, quando o rotor estiver na posição 0 graus, eu vou ter um valor de permeabilidade máximo. Quando o rotor estiver na posição 90 graus, eu tenho um valor de permeabilidade mínimo sendo oferecido para esse circuito. Então, nós vamos ter uma diferença no comportamento dessa permeabilidade quando o rotor estiver na posição 0 graus, ou o oposto dela, 180 graus, eu tenho permeabilidade máxima. Quando o rotor estiver na posição 90 graus ou 270 graus, eu tenho valor de permeabilidade mínimo, certo? Então, é possível observar ainda que nós podemos construir, representar o valor da permeabilidade desse sistema sendo composto por dois parâmetros. Um parâmetro nós vamos representar como sendo PS, que vai ser o valor da permeabilidade, que vai depender exclusivamente do valor da permeabilidade no centro do rotor, que esse
independente dessa posição ou dessa posição vai ser, eu vou ter esse mesmo material aqui, do espaço do gap, do entre-ferro, e do nosso circuito magnético do estator. Então, a partir desse, eu vou construir um parâmetro para representar a permeabilidade, que posso colocar como PS, sendo a permeabilidade do estator. E nós vamos construir outro parâmetro que nós vamos chamar de PM, que vai identificar o valor da permeabilidade máxima, que vai ocorrer quando o rotor estiver nas posições 0 e 180 graus, certo? Então, eu tenho esse valor de PM, da permeabilidade máxima, variando de 0 a 180 graus. Podemos medir o valor da permeabilidade quando o rotor está posicionado a 0 graus, e a partir daí representar então o valor da permeabilidade sendo composto por dois termos. Um termo que vai ser constante, mais um termo que vai variar de acordo com o ângulo de rotação. Cabe também acrescentar uma observação que essa variação da permeabilidade magnética ela vai ocorrer com 2 vezes a variação da velocidade angular. Com 2 vezes a variação do ângulo, com 2θ. Então, olha só. Podemos escrever essa equação para a permeabilidade, então composta por dois termos, onde eu tenho um termo que é fixo e um termo que vai variar com o cosseno de 2θ. Então, retomando a equação da indutância anterior, como eu faço para determinar a indutância, posso escrever essa equação da indutância sendo composta por dois termos, um termo fixo mais um termo que varia com o cosseno de 2θ. E para representar, então, a autoindutância das demais bobinas, então, essa forma nós identificamos como identificar a autoindutância da bobina A. Para identificar a autoindutância da bobina B, só leva em consideração o ângulo de defasagem, da bobina C, da mesma forma, leva em consideração o ângulo de defasagem. A partir daí, então, podemos construir lá na nossa matriz, os valores de autoindutância, sendo composto por um valor fixo para a bobina de autoindutância, para a bobina LAA, e mais um valor que vai variar com o cosseno de 2θ. Como a nossa máquina é simétrica, ou seja, esses parâmetros, tanto para a bobina LAA quanto a autoindutância LBB quanto LCC, a autoindutância da bobina B e a autoindutância da bobina C têm todos o mesmo valor. Então, podemos representar só como LAA e LA2, o termo variável, apenas levando em consideração então, o ângulo de defasagem para a bobina A, para a bobina B e para a bobina C. Okay? Próximo passo, então, já considerando completado o valor das autoindutâncias nessa matriz, próximo passo é identificar o valor das indutâncias mútuas. Para facilitar o compartilhamento desse vídeo depois, então vamos dividir ele em duas partes.